Você já se sentiu como se estivesse sendo assaltado na hora de pagar seus impostos? A sensação do governo metendo a mão no seu bolso ela é real. Mas será que imposto é de fato roubo? Prepare-se, porque esse é o tema do vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao vídeo inaugural do meu canal. Eu me chamo Bruno Manfron, sou advogado, especialista em direito tributário empresarial, sócio de um escritório de advocacia que trabalha especificamente com essas matérias. E eu estou dando start hoje nessa nova iniciativa, em que eu busco trazer comentários, trazer explicações e traduções do mundo jurídico para a vida real, para a linguagem do cotidiano. Então vou falar muito sobre negócios, sobre tributário, reforma tributária, direito empresarial, comentar notícias e mostrar como que essas relações jurídico-tributárias empresariais elas impactam no seu dia a dia. Mas sem mais enrolação, eu quero saber a sua opinião. Você acha que imposto é roubo? Deixa ela nos comentários e não foge de polêmica, porque eu não fujo de polêmica e no final do vídeo você vai saber a minha opinião. E o primeiro ponto é entender de onde vem essa história de que imposto é roubo. E as referências mais fortes elas indicam que isso surge com a escola austríaca. E para exemplificar isso eu vou citar Rothbard, que é um dos autores da escola austríaca, que fala que impostos nada mais são do que roubo, puro e simples, mesmo que este roubo ocorra em uma escala colossal que nenhum ladrão jamais poderia esperar alcançar. Então essa é a comparação que a escola austríaca traz. Ela compara a cobrança de impostos pelo Estado a uma situação envolvendo um ladrão em que ele usa da grave ameaça, que ele usa da violência para roubar a sua carteira, para roubar o seu carro. E para justificar essa visão, eles analisam a forma que o Estado cobra os seus impostos. Então, eles dizem que o Estado, quando ele usa a coerção, quando ele usa a grave ameaça, dizendo assim, pague os seus impostos, senão eu vou ir atrás de você, atrás do seu patrimônio, isso seria como um roubo, como um ladrão em que ele usa de uma arma, de um artifício para te impor medo, para que você entregue o seu bem a ele. E eu confesso que eu me sinto seduzido por essa teoria. Se a gente olhar ela pura e simplesmente ela tem o seu mérito, tem a sua semelhança a esses dois exemplos, mas eu não estou dizendo que eu concordo, para você ver qual é a minha real opinião sobre esse assunto, você vai ter que ficar até o final do vídeo. E aqui eu quero te fazer mais uma pergunta. O que você acha que acontece se você deixar de pagar os seus impostos? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que o Estado vai fazer com você se você deixar de pagar os seus impostos? E se você não sabe, eu vou te dizer, sinto muito. Se você não pagar seus impostos, o Estado vai utilizar de toda a força que ele tem para ir atrás do seu patrimônio, para ir atrás do seu dinheiro. Então ele vai iniciar uma execução fiscal, ele vai penhorar bens, ele vai penhorar seu faturamento, ele vai bloquear as suas contas. Tudo para satisfazer essa dívida que você tem com ele. Então se eu fosse deixar uma recomendação, não deixe de pagar seus impostos, pague os seus impostos, mas procure também um profissional que possa lhe ajudar a pagar aquilo que você deve pagar, nem mais, nem menos. Mas, deixando de lado esse ponto, vamos ao contraponto. Vamos falar sobre aqueles que defendem que os impostos nada mais são do que a espinha dorsal do Estado. Porque é a partir dele que o Estado pode financiar o bem comum, ou seja, todas aquelas práticas, todas aquelas necessidades do cidadão para que o cidadão tenha uma vida digna. Saúde, educação, saneamento básico, construção de estradas e dentre outros. Mas aqui é um pressuposto básico de que o Estado é um agente do desenvolvimento. Esses defensores, os defensores dessa visão, colocam o Estado como um dos agentes de desenvolvimento de um país e como um dos responsáveis por financiar, por pagar e por fornecer esses serviços essenciais. E a gente já sabe que essa teoria ela é linda, ela vem com muito apelo emocional de um Estado paternal em que ele vai te fornecer tudo aquilo que você precisa para você ter uma vida digna. E na prática, nós nos fazemos os seguintes questionamentos. O Estado é eficiente na gestão desses recursos? A arrecadação dos impostos se traduz em serviços de qualidade para nós, contribuintes? Ou nós estamos apenas incentivando a máquina burocrática e a corrupção? Bom, como sempre, em Terra Brasilis, nada é tão simples. Primeiro porque a gente tem um sistema tributário extremamente complexo, com uma série de tributos, e tributo incidindo sobre tributo, complexidade tributária, muitas obrigações fiscais que a gente tem que entregar para o fisco para
pagar os nossos tributos. Então tem um estudo muito conhecido, muito divulgado do Banco Mundial, que é o relatório Doing Business, salvo engano o último foi em 2021, que trouxe um número assustador de que o brasileiro, a empresa brasileira gasta cerca de 1.500 horas por ano para apurar, organizar, preparar e pagar os seus tributos, enquanto que a média mundial é de 200 horas. Não bastasse isso, nós temos um dado do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário de que a carga tributária no Brasil corresponde a cerca de 33% do PIB. E isso, por óbvio, você acreditando nisso ou não, mas isso impacta na sua vida, impacta na vida das empresas. E se você quiser um exemplo, eu te dou, porque recentemente a Uniqlo, que é a empresa que patrocina o maior jogador de tênis de todos os tempos, que é o Roger Federer. E se você concorda com isso, também deixe isso no comentário aqui abaixo. Mas a Uniqlo lançou um comunicado recentemente que ela estudou a possibilidade de iniciar uma operação no Brasil, mas o que deixou a situação extremamente não atrativa para ela foi a complexidade tributária. E por causa dessa complexidade tributária, ela decidiu não iniciar as suas operações no Brasil. Mas voltando ao tema do vídeo, imposto é roubo. A pergunta ela é provocativa e nós temos essas duas visões, uma da escola austríaca, a outra dos defensores do imposto como a espinha dorsal do Estado. E essa provocação, ela traz uma reflexão para a gente, que é qual é o papel central do Estado. E aqui eu vou te dar a minha opinião sobre essa situação como um todo. Primeiramente, não, eu não acho que os impostos são um roubo, porque a gente vive numa sociedade complexa e quando a gente assina esse contrato invisível com o Estado, institui essa máquina pública como também um agente de desenvolvimento, mas talvez não o principal, e aí a gente pode até discutir até onde o Estado tem que ir, né? Qual o tamanho que o Estado tem que ter, mas a partir do momento que a gente vive uma sociedade organizada e que surge a necessidade de a gente ter um Estado, surge também a necessidade de a gente financiar esse Estado para que ele possa, assim, financiar algumas atividades que se consideram essenciais. Apesar disso, eu fico com uma dúvida, e isso me deixa irritado toda vez que eu penso sobre isso, a receita do Estado ela precisa ser tão grande? A gente precisa pagar tantos impostos assim? Nós pagamos impostos sobre o que a gente compra, e pagamos muitos impostos sobre o que a gente compra, isso prejudica principalmente os mais pobres. A gente paga imposto também sobre o que a gente ganha. A gente paga imposto sobre o patrimônio que já é nosso uma vez por ano, que é o caso do IPTU. Se eu quiser vender um bem imóvel para você e na hora de eu transferir esse bem imóvel, vou ter que pagar tributos também. E quando eu morro, também, da mesma forma, eu pago impostos. Então fica difícil de defender o Estado nessa posição. Eu não acho que imposto seja roubo, mas também eu acho que a gente está chegando num ponto, se já não chegamos, em que nós estamos atingindo um limite do bom senso de quando a gente paga essa contribuição, esse imposto de forma amigável, sem entrar em outras discussões. E isso vem conectado com mais um ponto, que é a necessidade que a gente tem de exigir dos nossos governantes responsabilidade fiscal. Porque a gente vê em governo atrás de governo, de esquerda, de direita, todo mundo fazendo merda atrás de merda, ampliando o gasto público de forma descontrolada, e quando a conta chega, eles abrem uma câmera, vão para frente da imprensa e dizem, olha, a gente precisa aumentar tributos, nós precisamos taxar os ricos, nós precisamos de uma reforma da renda, uma reforma assim, uma reforma assado, mas eles nunca olham para o umbigo deles, que é, nós precisamos cortar os nossos gastos público. Mas eu já falei demais, já fugi do assunto, voltei para o assunto, respondi, não fugi da polêmica e eu quero que você também não fuja da polêmica, então deixa nos comentários se você acha que imposto é roubo ou não. E não esquece de me seguir, de ativar o sininho, curtir esse vídeo, que isso ajuda a impulsionar o canal e também ajuda você a receber em primeira mão os próximos conteúdos que vêm por aí.